Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus, nós santificamos o teu nome, Pai, em tudo que fazemos e tudo que somos. Que o teu reino manifeste, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, ó Pai. E a sua vontade seja feita exatamente como é feito aí no céu, aqui na terra. Deus, o pão de hoje é o que nós precisamos, ó Pai. Tem pessoas preocupadas com o pão de amanhã. Tem pessoas que estão saudosistas com o pão de ontem, mas o que nós precisamos é da palavra de hoje, é do alimento para hoje, porque tudo o que temos é hoje. Senhor, nos livre, Senhor, de satisfazer necessidades urgentes de formas emergentes, porque isso é cair em tentação. Senhor, perdoa-nos, na mesma proporção que nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Então nos ajude a perdoar, Senhor. Nos ensine a perdoar, Senhor, a perder no ar. E nós te pedimos, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do homem mau, da violência. Livra-nos dos acidentes. Livra-nos, ó Pai, das ciladas e dos embaraços do diabo. Porque teu é o reino, o poder, soberania e a glória, para todos sempre. Aleluia. Amém? Nós estamos numa escola de oração, aqui na Boas Novas. A cada segunda-feira do mês de fevereiro nós vamos aprender um pouco sobre oração. Eu estou estreando aqui porque eu quero falar um pouco sobre o propósito da oração. Por que nós temos que orar? Por que nós oramos? A igreja é medida não pela frequência nos cultos de domingo. A relevância da igreja não é medida, aferida pelo movimento que acontece nos domingos à noite ou nas campanhas das quartas. A qualidade espiritual de uma igreja é medida numa reunião como esta. Se nós estivéssemos aqui numa escola de finanças, se nós estivéssemos aqui numa escola de como prosperar, como ganhar, como conquistar, como avançar, talvez esse auditório estaria cheio de pessoas. Mas a verdade é que as pessoas, elas não gostam de oração. Elas não gostam de orar. Por que as pessoas não gostam de orar? Muito provavelmente porque elas não veem eficácia na oração que aprenderam a fazer. Talvez você, como eu, durante muito tempo na minha vida, em poucos minutos eu ficava sem assunto com Deus. Eu começava, como eu aprendi, dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esse dia, Papai do céu, abençoe as criancinhas da rua. E daqui a pouco acabava o assunto. E a oração é uma intenção de Deus para solucionar uma questão que existe aqui na terra. Por isso nós precisamos de instituir isso, que não é um ministério, porque você nunca vai achar o ministério de intercessão na Bíblia. Você nunca vai achar este ministério instituído. As pessoas intercediam, mas Deus não criou o ministério de intercessão. Por que Deus não criou um ministério de intercessão? É porque é para todo mundo. É para todo mundo. É algo que Deus espera que todos nós façamos. Eu disse que a medida mínima para você orar é sem cessar. Diga comigo: eu preciso orar sem cessar. Agora, por que as pessoas não frequentam essas reuniões de oração? Se nós acreditamos que oração tem poder e que nós podemos orar ao Pai e Ele vai nos ouvir, por que nós oramos tão pouco? Por que nós investimos tão pouco tempo na oração? Nós amamos a ceia, nós amamos o louvor, nós amamos a palavra. Em grande maioria das igrejas amam a palavra de Deus como nós. Nós amamos a comunhão dos santos, nós amamos os encontros, nós amamos a célula, nós amamos os acampamentos e retiros. Mas será que nós amamos aquilo que nós deveríamos amar de fato, que é uma vida pessoal de oração? Lá na minha casa tem 2 livros de receitas maravilhosos. São incríveis. De vez em quando eu coloco eles em cima da estante só para enfeitar. Eu prometo para vocês,
nós nunca fizemos nenhuma receita daquele livro de receita. E são lindas as imagens. Sabe por quê? Porque nós nos contentamos com as imagens que nós vemos nos livros de receita. Existem muitos cristãos que se contentam com aquilo que eles apenas assistem, mas eles nunca foram lá, colocaram a mão na massa ou a fé em ação para ter a experiência, porque na verdade é falta de experiência. Fala comigo, experiência. Você devia estar anotando algumas coisas aí, porque nós gostamos de imagens, de figuras, mas nós nunca experimentamos. A maioria dos cristãos são fracotes na fé. A Bíblia classifica mais ou menos assim: tem gente que tem pouca, tem gente que tem muita, tem gente que tem uma larga, tem gente que tem uma curta, tem gente que não tem nada. Mas a maioria das pessoas tem uma fé muito fraca, ou pouca, ou pequena. Como Jesus disse para Pedro: você é um homem de pouca fé. Você precisa desenvolver isso, porque estas pessoas ainda não descobriram como desenvolver isso por meio da oração, porque elas não tiveram uma experiência ainda. Elas apenas assistem, e na maioria das vezes nós nos contentamos em dizer um amém. Sabe quem são a igreja de fato aqui, na Rua da Olaria 598? Você que está sentado aqui agora. Alguns não puderam vir porque tinham um compromisso de fato, mas a maioria das pessoas não tem interesse por aquilo que deviam ter interesse de fato. E Jesus um dia disse assim: orem sem cessar. E por que a gente não ora? Por que nós não oramos? Jesus não falou em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele não disse assim: se você orar, se uma hora sobrar um tempo no seu dia e você decidir fazer uma oração. Meu pai falava comigo: meu filho, faz pelo menos um nome do Pai quando você levantar. Tem gente que não faz nem um nome do Pai. Seria cômico se não fosse trágico. Talvez para alguns a última pessoa do dia a conversar é Deus. E por que você não gosta de orar? Por que nós não gostamos de orar? Por que nós temos algo que é vital como alguma coisa que seja opcional? Porque Jesus diz assim: quando orares, quando você orar, a oração é o remédio contra desastres. Vamos falar isso juntos? Diga assim: a oração é o remédio contra desastres. Eu aprendi isso com um grande pregador alguns anos atrás, a se questionar. Ele se perguntou: se Deus é soberano, se Deus é tão poderoso, por que orar? Você já se perguntou? Se Deus é soberano, por que orar? E há alguns anos atrás eu dei essa aula no seminário, isso nunca saiu do meu coração. Se Deus é tão poderoso, soberano, por que nós precisamos orar, poxa? Se Deus não pode ser influenciado por nós, se Deus não pode ser manipulado por nós, se Ele tem uma vontade que é telema, a nossa vontade que é bolema, não é superior à vontade dEle, porque se Ele é soberano, Ele não pode ser manipulado de forma nenhuma. O tópico número 1 diz que Ele é soberano, então talvez eu não precise de orar. E se Ele não pode ser manipulado por mim, pelas minhas carências pessoais, pelas minhas pirraças, por que orar então? E se Deus não pode ser afetado pelo que falo, por que eu vou orar? Talvez alguém além de mim, alguém de Dr. Miles, se perguntou isso um dia. Se Deus já conhece todas as minhas necessidades, por que eu tenho que orar? Aí ele deu a resposta. A primeira resposta é: Deus é soberano como na sua palavra. Deus é soberano como Ele é soberano na sua palavra. Esta é uma resposta. A segunda resposta é: Deus está limitado pela sua palavra. Se você é muito religioso, você vai assustar com o que eu estou te falando aqui agora. Mas Deus, Ele é limitado por aquilo que Ele fala. Porque Ele é soberano com a sua palavra. A partir da sua palavra. E em seguida, Deus nunca vai violar a sua própria palavra. Então, por que nós devemos orar?
Se Deus é soberano, se Ele não pode ser manipulado, se Deus não pode ser afetado pelo que eu falo, por que eu tenho que orar? Primeiro, porque Deus é soberano na sua palavra. Segundo, Deus está limitado por aquilo que Ele mesmo falou. Ele disse que a palavra dEle está acima de tudo, a palavra dEle está acima do nome dEle. Por isso Deus não joga a conversa fora, porque qualquer coisa que Deus fala vira verdade. Qualquer coisa que Deus fala vira verdade. A Bíblia fala que uma palavra de Deus nunca volta vazia. Se eu te falar que sou branco, estou mentindo, sim ou não, irmãos? Mas se Deus falar que eu sou branco, mesmo eu sendo preto, eu fico branco na hora e ponto final. Se Deus falar que você é sã, mesmo você com diagnóstico de câncer na mão, Deus não está mentindo, porque qualquer coisa que sai da boca de Deus vira verdade na hora, porque Ele é soberano na sua palavra, Ele não pode mentir. Deus não mente, não é por uma questão de moral, tipo, eu tento não mentir. Talvez você mentiu pouco hoje, ou mentiu muito, sei lá, ou não mentiu nada. Mas Deus é incapaz de mentir. Por que Deus é incapaz de mentir? Não é porque Ele fica tentando não mentir, é porque qualquer coisa que Ele fale, vira verdade. Se você está duro e Deus te chama de próspero, você pode estar duro, que você fica próspero na hora. Você recebe isso da parte de Deus, diga aleluia. Vamos aplaudir a Deus por isso, irmãos, porque Ele é poderoso em sua palavra. Então, por que isso é tão importante? Porque sempre que Deus fala, vira lei. Tudo que Deus fala, vira verdade. Tudo que Deus comunica é um decreto. Ele é soberano e Ele se torna refém daquilo que Ele falou. Ele é todo poderoso, mas Ele não viola alguma coisa que Ele disse. É interessante nós aprendermos isso, porque Deus fala de forma soberana e isso faz com que Ele se torne limitado por aquilo que Ele falou. Já já você vai entender por que eu estou dizendo isso, mas a Bíblia diz que Deus vela, Ele fica velando. Você não tem ido a muitos velórios recentemente, mas tem muita gente morrendo e o limite são de 10 pessoas velarem. Sabe por que instituíram velório? É porque antigamente não tinha o IML, não faziam autópsia, e as pessoas tinham que ter certeza que o cara tinha morrido mesmo. Aí eles ficavam velando, porque algumas pessoas e muitas pessoas foram enterradas vivas, porque não tiveram um velório. E a Bíblia fala que Deus fica velando para que a sua palavra se cumpra. Quando Deus te deu uma palavra, eu disse ontem aqui, tudo o que nós precisamos é de uma palavra. Se você vai para uma ilha deserta e não tem absolutamente nada lá, se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é Jesus, é o verbo. João disse que no princípio era a palavra, é logos, estratégia, a ideia de Deus. Tudo que sai da boca de Deus é uma estratégia favorável para nossas vidas. E quando Deus fala, isso bloqueia Ele. Isso limita Ele, isso causa barreiras para Ele. E é interessante, porque Deus criou a oração pela limitação da sua palavra, ou por causa da limitação da sua palavra. Por isso Deus criou a oração. Por isso não é opcional você orar, porque quando nós oramos, nós estamos correspondendo a uma necessidade que existe no céu. Porque Deus um dia disse uma coisa, e se Deus disse uma coisa, Ele não pode retirar o que Ele disse, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aí qual que foi a ideia de Deus? Vamos criar a oração. A primeira oração está lá no livro de Gênesis, mas eu quero ler antes o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 1. É incrível como Jesus se manifestava curando, abençoando pessoas, fazendo milagre, multiplicando o pão, andando sobre as águas, fazendo aquela coisa toda. Era incrível. Mas Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: certo dia, ok? Jesus estava fazendo o que, irmãos? Jesus estava fazendo o que, irmãos? Nós precisamos de melhorar a nossa vida de oração, porque se Jesus orava, pensa nós, irmão. Pensa a nossa igreja, pensa nós nessa realidade. Hoje tem gente pedindo perdão por ser homem, tem homem pedindo perdão por ser homem, tem gente pedindo perdão por ser correto. O poste está fazendo xixi no cachorro e o cachorro não pode reclamar.
porque os valores estão totalmente invertidos. Mas um dia, certo dia, Jesus estava orando, e em determinado lugar, tendo terminado, depois que ele terminou de orar, a Bíblia diz, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Feche os seus olhos um minutinho e diga assim: Senhor, ensina-me a orar. Fala de novo assim: Senhor, ensina-me a orar. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele estava orando como ele fazia regularmente. E os seus discípulos observaram ele, e quando ele terminou de orar, os discípulos chegaram para ele, e um discípulo disse assim: Senhor, passa a senha para nós, nos ensine a fazer isso que você está fazendo. Qual que é o código? Qual que é o segredo? Nos ensine a fazer isso que você faz, e por causa disso nós vemos a eficácia do seu ministério e do seu chamado. Por causa disso eu entendi, os discípulos entenderam depois de perceber. 3 anos e meio não são 3 semanas. Tem gente que frequenta 3 cultos e já acha que já está abafando. Tem gente que converteu há 3 meses e acha que está abafando. Esses homens estavam com o próprio Jesus 3 anos e meio. E você nunca vai achar no Novo Testamento uma reunião de oração com Jesus e seus discípulos. Você não acha uma reunião de oração quando Jesus chama os seus discípulos e diz assim: hoje nós vamos ter um culto de oração, vamos dar as mãos, 1, 2, 3, quem vai orar primeiro? Aí Tiago dizia: eu vou orar. Alguém tem algum pedido de oração aqui? Não era assim. Sempre que Jesus orava por alguém, fazia um milagre, ele pedia que as pessoas se afastassem, ele pedia que as pessoas saíssem de perto, porque oração é uma coisa pessoal, intransferível. Oração é algo pessoal, irmãos. Por isso os discípulos olhavam e falavam: poxa vida, Jesus tem um comportamento que talvez nós não tenhamos e nós precisamos de adquirir isso. Jesus faz uma coisa que talvez a igreja de hoje precisa fazer mais. Olha como os nossos cultos são organizados e cheios de entretenimento. Quanto tempo nós oramos, olha quanto tempo nós cantamos. Você não sabe, mas eu sou de uma época que nós cantávamos 6, 7, 8, 9 canções durante um período de música. As pessoas assentavam, levantavam, cansavam, ajoelhavam e estava cantando ainda e cantando ainda. Aí depois os pregadores vinham com as suas bíblias enormes e dizia: a graça beneplácida da parte do nosso Senhor Jesus. E eles pregavam 1h30, 2 horas. Mas quanto tempo de oração! Este departamento, este grupo ficou exclusivo às pessoas da 4ª idade, que não tinham absolutamente nada para fazer. E você entrava no auditório das igrejas nesses cultos que eu era obrigado a frequentar, porque papai dizia: não é opcional. Meu pai dizia: não é opcional. Eu era obrigado a ir. Eu chegava lá, eu sentia cheiro de naftalina no auditório. E aquelas pessoas, como quem não tinham nada para fazer, como quem não cabiam mais na música, como não conseguiam mais fazer absolutamente nada em nenhum departamento da igreja, eles eram encaminhados para este ministério de oração. Eles eram os intercessores da igreja, quando que na verdade eles eram o grupo, o único grupo que tinha uma experiência pessoal, um contato diário e regular com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo. Eu não estou pedindo para você competir com o tempo de família, com o seu tempo de sono, mas vai no seu celular e vê quanto tempo você tem dedicado a redes sociais. Lá fala quanto tempo semanal. Lá fala quanto tempo semanal você acessa o Netflix, quanto tempo você vê YouTube, quanto tempo você vê as redes sociais. Mas quanto tempo você ora? Os discípulos ficaram impressionados, porque Jesus, a Bíblia diz que ele orava todos os dias, entre aproximadamente 4 e 6 da manhã, 3 e 7 da manhã, todos os dias. Antes de Jesus pegar no serviço, ele dedicava tempos, horas de oração.
Eu não vou nem te perguntar. Eu vou perguntar assim: quanto tempo você tem orado? Se você crê que oração tem poder, quantos aqui creem que oração tem poder? Aí Jesus orava 6 horas antes de pegar serviço, ele expulsava o demônio em 1 segundo. Em 6 segundos ele curava um leproso. Em 4 segundos e meio ele curava um cego. Em 2 segundos e 87 milésimos de centésimos, ele diria para um homem que estava preso e rolando em fogo, preso num cemitério, possesso por demônios, ele diria assim: você está livre. O fato de uma mulher tocar nas vestes dele fazia aquela mulher ser curada de um ciclo que ela interrompeu há anos atrás, e por causa daquele ciclo interrompido, existem pessoas que estão paradas num ciclo da vida, que este ciclo faz você perder energia, faz você perder relacionamentos, faz você perder dinheiro, faz você perder tudo, porque ela estacionou ali naquele ciclo, e a Bíblia diz que ela estava perto de morrer, mas só dela encostar em alguém que orava, ela foi curada. Jesus não teve que fazer absolutamente nada, porque quem ora sempre pode orar pouco. Vamos repetir isso? Diga assim: quem ora sempre pode orar pouco. Eu já contei aqui na igreja, vou contar para você que está assistindo aí. Um dia eu fui requisitado. Eu já tive muitas e muitas experiências, e eu ainda tenho, porque eu creio no poder da oração. Eu oro sempre, para eu ter o privilégio de orar pouco. Eu oro sempre, e eu estou orando exatamente agora, para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que o bloqueio espiritual, porque tem pássaros tentando roubar a semente que está caindo sobre o seu coração exatamente agora, e se você não ficar alinhado, você perde essa semente. Eu estou orando exatamente agora, e um dia eu entrei num CTI, e tinha um rapaz lá, um jovem, bonito. Ele foi acometido de uma meningite, da pior que tem, e ele estava desenganado pelos médicos. Eu entrei naquela sala. Primeiro assistente social não quis deixar eu entrar, porque eu estava sem a minha carteira de capelão. Aí o capetão veio contra o capelão. Aí de repente o tio do moço falou assim: pastor, aqui não, nós somos de outra religião. Eu falei: cara, eu não tenho religião, eu sou um cristão, eu vim aqui orar, eu vim aqui abençoar seu sobrinho. E eu cheguei naquele lugar, aí já tinha outra oposição, que era um enfermeiro. Ele me vestiu aquela roupa da NASA, porque era uma meningite contagiosa, e ele ficou na porta olhando assim. Ele falou assim: tem que ser rápido, viu senhor? Tem que ser rápido, viu senhor? Eu falei: eu não preciso de muito tempo, porque quem ora sempre pode orar pouco. E eu cheguei no ouvido daquele defunto e disse para ele assim: fulano de tal, eu vim aqui a pedido de ciclano, e eu só vim te falar que você não vai morrer, você vai viver, em nome de Jesus, seja curado. E 2 dias depois aquele rapaz saiu do coma. 5 dias depois ele estava na casa dele, dando trabalho de novo. E hoje ele está aí dando trabalho de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ora sempre pode orar pouco. Eu creio no poder da oração, porque oração é uma coisa pessoal. As pessoas são viciadas em pedir oração, porque elas não gostam de orar. As pessoas ligam, pedem oração. As pessoas, elas conclamam oração, porque orar junto é muito mais fácil do que orar sozinho. Se nós nos ajuntarmos aqui agora, nós conseguimos orar talvez meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu já fiquei 12 horas com um grupo de oração em um monte, em Belo Horizonte. Por dentro eu estava um pouco chateado, porque eu não queria estar lá, eu era um adolescente ainda, estava muito frio, mas aquele povo venceram 12 horas lá orando, direto, sem quase engolir a saliva. As pessoas podem orar muito quando elas estão em grupo, mas por que você não consegue orar quando você está sozinho? Porque tudo que lhe resta é a presença da presença. É você e Deus. É você e Ele. E se você não tem um relacionamento com Ele, uma igreja que não tem um relacionamento com Ele, uma igreja que não tem relação com Ele, é uma igreja ineficaz. É uma igreja que, como os discípulos representavam a igreja, passaram a maior vergonha de todo o seu ministério. Jesus estava orando e lá de cima ele começou a observar. Um pai chega com um menino, e João fala assim: deixa comigo, terra.
Aí Pedro falou, água! E o outro falou, fogo! E Tiago falou, está amarrado. O outro falou, sai! O outro falou, fala seu nome. E a Bíblia fala que eles ficaram horas tentando expulsar o demônio daquele menino, e o demônio não saiu. Aí Jesus desce. Jesus falou, eu vou ter que interferir. A minha igreja está mal. Minha igreja tem que orar muito e ainda tem pouca eficácia. Mas quem ora sempre, pode orar pouco. Jesus chegou lá e falou assim, está liberto, menino? Pai, mas o pai dele fez uma reclamação na diretoria. O pai dele falou assim, Jesus, que igreja que é essa, hein? Que discípulos são esses? Aí Jesus foi lá e disse assim, poxa vida, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Você lida com problemas 4 semanas. Sabe por quê? Porque você ora 4 minutos. Sabe por que nós lidamos com dificuldades por 40 anos, por 4 anos, por 4 semanas? Porque nós temos o hábito de orar 4 minutos. Isso tem que inverter, porque quando você orar 4 horas, você vai lidar com uma dificuldade em 4 segundos. Porque quem ora sempre, pode orar pouco. Diga para o seu vizinho aí, quem ora sempre pode orar pouco. A gente gasta 1 minuto com Deus e gasta hora com pessoas. A gente gasta 1 minuto com Deus e gasta horas com pessoas. Deus falou comigo um dia, e não tem muito tempo, pare de orar a pessoas antes de orar a mim. Clama a mim, Jeremias 33:3, e eu vou te responder. É uma promessa, irmãos. Ele disse, fala comigo e eu vou falar com você. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Existem códigos grandes que estão escondidos, que a gente ainda não sabe. Aí a gente fica tentando no quem indica, ok? No QI de quem indica. Quando nós temos um QE, que é um coeficiente espiritual, que é muito mais poderoso do que o coeficiente emocional. As pessoas buscam hoje uma inteligência emocional para saber lidar com os problemas. Mas se você tiver inteligência espiritual, você vai aniquilar o problema. É muito mais poderoso, irmão. Amém ou não, família? Eu não sou o Paulo Vieira, não, mas eu sou o Paulo Souza. E eu oro. E eu creio no poder da oração. E talvez esteja na hora de você inaugurar o seu próprio ministério de oração. Talvez esteja na hora de você inaugurar, porque Jesus falou assim, até quando eu vou estar com vocês? Os discípulos ficaram envergonhados. Por que aquilo aconteceu? Por que não mudou? Por que não melhorou? Por que não melhora? Por que não cresce? Por que não converte? Por que não é liberta? É porque não ora. Faz campanha, vai no monte, sobe o joelho, dá 3 pulinhos, anda descalço, roupa de pano de saco, só não ora. Canta, mestre, eu preciso de um milagre, eu tenho que mudar de música, eu não aguento mais citar essa música. A gente canta tudo, a gente prega tudo, a gente diz amém, mas a gente não ora, por isso que as coisas continuam medíocres e irregulares. Por isso os auditórios estão cheios de pessoas vazias que não conhecem a Deus ainda. Porque elas não têm diálogo com Deus, elas não ouvem Deus, e elas não falam com Deus. E lá no livro de Gênesis, eu diria isso para você, a divina presença trará divina recompensa. Levante a mão assim para o céu, diga assim, a divina presença me trará divina recompensa. Diga assim, Senhor, ensina-me a orar. E quando que a oração nasceu? A oração nasceu em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma oração. Eles disseram assim, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Ele disse, domine ele. O que ele disse, irmãos? Domine ele. Deus deu domínio. Deus entregou o domínio da terra para o homem, para o ser humano. Human being, o ser humano. Deus entregou o domínio da terra para o ser humano. É interessantíssimo, no capítulo 1 Deus cria o homem, no segundo Deus torna o ser vivente, ele fez o corpo, depois ele colocou vida lá dentro. É uma junção de terra e de espírito.
é uma junção de terra e espírito. Isso dá legalidade para o espírito operar na terra, porque tem uma mistura de terra e com espírito. Quantos estão comigo, falam amém. Se você estiver confuso, você assiste depois. Mas Deus, Ele colocou uma junção a Bíblia chama de humus, ok? Com o espírito, para dar legalidade para o homem operar na terra. Ele soprou o ruach dentro do homem, que era só um boneco, que era inoperante, como a maioria das pessoas hoje, são apenas bonecos inoperantes, quase que Walking Dead. E ainda dizem que creem em Deus, mas na verdade são cristãos ateus, porque vivem como se Deus não existisse. Porque se Deus existisse, você já teria falado com Ele hoje. A gente faz chamada de vídeo, a gente troca altas ideias no Zap, a gente monta grupo de tudo quanto há, mas Deus sempre fica de lado, porque nós amamos agradar pessoas, nós amamos saber o que tem no coração das pessoas, para a gente poder satisfazer, mas nós não conhecemos a mente de Deus. E Jesus um dia falou assim: eu quero chamá-los de amigos, não de servos, porque o servo não conhece o coração, não conhece a mente do seu Senhor, mas amigo conhece. Amigo é quem tem o Zap, amigo é quem tem acesso, amigo é quem conversa. E Deus falou um dia, o Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e vamos dar para ele o controle e o domínio. E foi isso que aconteceu. Quando Deus deu o domínio para o homem, ele não podia fazer absolutamente nada sem o homem. Por isso Deus é limitado pela sua palavra, porque Ele é soberano com a sua palavra. E quando Deus orou dizendo, eu vou dar para o homem domínio, nenhum espírito sem humus podia interferir em absolutamente na terra, porque só podia ter autoridade, governo na terra, quem fosse junção de humus e espírito. Quando estão me compreendendo, falam amém. Fala comigo assim, tipo eu então. É tipo você, irmão. Você é essa soma da expectativa de Deus de que, por meio de você, o governo do céu seja estabelecido aqui na terra, mas isso não acontece sem darmos legalidade para Deus, ou seja qualquer coisa que Deus quer fazer aqui na terra, Ele precisa de manter a sua palavra, e para manter a sua palavra Ele precisa do homem. Por isso Jesus veio na terra como um homem. Por que Deus não interrompeu Eva quando ela estava lá prestes a desobedecer, influenciando Adão? Porque Deus é espírito. Deus não podia interferir numa área que Ele disse que não poderia interferir. Talvez se eu e você estivéssemos lá, a gente ia dar um adug, um horiug, e Eva e falar, não faça isso, não coma, porque senão você vai atrapalhar. Eu já vejo a gerente em 2021 me perturbando por sua causa. Eu já vejo o suor do meu trabalho não sendo suficiente. Eu já vejo a CEMIG me mandando cobranças. Alguém ia interferir, mas Deus não podia, porque Deus é refém daquilo que Ele falou. Mas Ele disse assim para a serpente, a mulher que você usou para me perturbar, eu vou usar ela mesma para te perturbar. Olha que poderoso, irmão. O mesmo tipo que você influenciou, porque ali foi uma sessão de, não vou citar aqui, mas teve um troço lá. Porque o demônio, o diabo, o chifronésio, o verdugo, o querubim desempregado usou a serpente. Porque como espírito, ele não podia fazer absolutamente nada na terra. E ele usou a serpente. E será que Deus pode usar um crente? Aí um dia o anjo aparece para Maria e fala assim, Maria, você é bem-aventurada, porque você vai dar à luz. Você vai dar à luz. Porque o primeiro falhou, mas o segundo reinou. O primeiro entregou a certidão. O primeiro entregou
a certidão da terra para o diabo, mas o segundo foi lá e tomou de volta. Porque ele se fez carne para ter legalidade de operar aqui na terra. Porque se não fosse homem, os anjos gostariam de fazer, irmão, aquilo que você pode fazer, sabia disso? Os anjos, um anjo faria o que toda a igreja mundial não conseguiu fazer. Em um dia, um anjo resolveria todas as questões, mas eles não podem. Mas você pode, eu posso, nós podemos. A questão é que nós precisamos de dar legalidade para os céus se moverem aqui na terra, por intermédio da oração, porque o domínio Deus deu para o homem. Por isso Jesus veio como homem. Por isso Jesus veio como ser humano. E a mesma mulher que o diabo usou para afligir o homem, vai gerar um homem para afligir a serpente. A Bíblia chama ele de Emanuel. Como é o nome dele, irmãos? Emanuel. No inglês é fácil de compreender, é in man. Inside, dentro do homem, o El, Deus dentro do homem. É Deus dentro de nós, não é conosco, é em nós. Nós recebemos este Espírito dentro de nós, que éramos apenas bonecos, agora nós temos o Espírito de volta para podermos dar as ordens que os céus estão. João Batista disse: eu sou apenas a voz de alguém que tem um clamor. Existe um clamor no céu que precisa de vozes para que ecoem aqui na terra, e as pessoas estão entretendo em cultos, as pessoas estão indo para clubes sociais dentro de igreja. Se tem alguma coisa que eu não gosto lá, eu vou embora. Se alguma coisa não funciona do jeito que eu gostaria, eu vou mudar para outra igreja. Se não é do meu estilo, se não é do meu shape, eu mudo, porque as pessoas não estão entendendo qual é a expectativa de Deus para elas nesses dias aqui na terra. Está na hora de nós nos levantarmos como igreja e orarmos, porque a oração não é opcional. Deus vai nos usar para impactar essa cidade, irmãos. Deus vai nos usar para impactar Belo Horizonte, Deus vai nos usar para impactar o Brasil, porque nos últimos dias a Bíblia fala que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Os filhos vão abrir a boca e vão profetizar. Os filhos, os jovens vão abrir a boca. Talvez você esteja com a sua boca cerrada aí, e você vai começar a abrir a boca, e você não vai esperar alguém chegar aqui em cima com o microfone e dizer assim: vamos orar. Você não vai esperar alguém marcar um culto de oração, porque todo culto é culto de oração, irmãos. Todo encontro que nós temos é encontro de oração. Nós oramos cantando, nós oramos gritando, nós oramos a palavra, porque a oração é a legalidade que o homem dá para o céu operar aqui na terra, porque Deus seria ilegal se ele fizesse qualquer coisa aqui na terra sem intermédio de um homem. Quando estão comigo, falam amém. Deus conta com você. Diga para o seu vizinho: Deus conta com você. Deus conta com você. Por isso Ele está te curando exatamente agora. Por isso o Covid-19 não te matou e o 21 também não vai. Porque Deus está liberando cura, porque o seu corpo é instrumento de justiça para que uma vontade de Deus seja proclamada e executada aqui na terra. Nós não oramos, nós liberamos decretos. Você libera decreto, irmão, o céu fica esperando, os anjos ficam na expectativa, dizendo assim: fala, por favor, fala, abre a boca e fala. Aí você pragueja, você amaldiçoa, você xinga, você reclama, quando era para você abrir a boca, e ele enche, e aquilo que para você era só uma oraçãozinha, se transforma num decreto. Está na hora de nós nos levantarmos com decretos. Voz e clamor é diferente, irmãos. Deus tem um clamor. Mulher, escuta o que eu vou te falar agora. Volte a ser boca de Deus dentro da sua casa. Alinhe a sua boca com o coração de Deus. Marido, homem, volte a ser boca de Deus na sua casa. É interessante, eu já estou terminando. A Bíblia diz que Abraão negociou com Deus. Deus teve que negociar com Abraão. Coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou inventando uma teologia. Eu estou te dizendo que a Bíblia diz que Deus negociou com Abraão, e foi isso mesmo. Abraão disse: e se tiver tantos justos lá? E se for assim? Ele falou: tem um parente meu lá, Senhor. Aí, por causa de Abraão,
dando legalidade, dando voz àquilo que estava no coração de Deus. Choveu fogo sobre a terra. Por causa de Moisés, dando legalidade a um clamor que existia no coração de Deus, dando voz a isso. Ele disse: Faraó, liberte o meu povo. O que Moisés disse? Deixe o meu povo sair. Olha que oração, irmão. Qual foi a última vez que você disse: droga, liberte, saia do meu marido. Demônio, saia da minha casa. Seja curado, seja liberto. Qual foi a última vez que você fez como Moisés, chegar diante de o faraó e dizer: eu estou aqui a mando de Deus, para tornar legal uma ação dele aqui na terra. Liberta meu povo, libera o povo. Ele disse um dia para o povo: marchem. Porque era Deus falando, irmãos. É Deus usando a sua boca. Quando nós oramos, nós não apenas tratamos daquilo que é do nosso interesse. O irmão Tiago disse um dia assim: as suas orações não são ouvidas porque elas são para os seus próprios deleites, para o seu próprio egoísmo, para aquilo que você quer. Você só pede dinheiro, você só pede coisas. Qual foi a última vez que você pediu para que a violência diminuísse? Qual foi a última vez que você orou dizendo que o índice diminuísse, que alguém da sua família convertesse? Qual foi a última vez que você foi num leito de alguém doente e disse: seja curado em nome de Jesus? A Bíblia diz: ore e não desanime. Não desanime, continue orando, não desanime. Tem gente desanimado porque parece que a oração não tem eficácia. E você sabe por que a oração não tem eficácia? É porque você parou de orar. E eu quero que nós oremos agora em nome de Jesus, porque existe propósito, existe propósito. A Bíblia diz que existem anjos ministradores da parte de Deus. Existem anjos ministradores exatamente aqui agora. Eu estou dizendo que existem anjos ministradores. Eles estão de prontidão. Eles estão prontos para entregar presentes, para obedecer direções. É só você abrir a boca e você orar. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Semana que vem você vai aprender modelos de oração. Você vai aprender estilos de oração, tipos de oração. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar. Agora você sabe que tem que orar. Agora você sabe que você deve orar, não é uma opção. Ah, mas eu já toco bateria. Ah, eu já sou do ministério de louvor. Não existe ministério de louvor, irmão. Ministério é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não existe ministério de intercessão, existe igreja. Existe crente. Não existe levita. Levita era descendente de Levi. Existe crente que opera e ministra. Enquanto toca, ora. Enquanto canta, ora. Enquanto entrega uma bala na porta, ora. Enquanto entrega uma cesta básica na casa de alguém, ora. Enquanto bate uma palma, ora pelo vizinho do lado. Ora pela cidade. Nós nos ajuntamos porque juntos nós fazemos muito. Mas nunca anule o poder da eficácia da oração quando uma pessoa se apresenta diante de Deus e começa um diálogo assim: Senhor Jesus, e termina dizendo: em nome de Jesus, amém. Nunca ignore a eficácia de um singular, de um single, de uma única pessoa. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Tem coisas na sua vida bloqueadas, porque tem espíritos ilegais operando. Porque espíritos legais não receberam legalidades ainda. Porque o demônio, o diabo, ele é astuto, ele é desonesto. Mas Deus é honesto. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fidedigno. Um dos caráteres de Deus é que Ele é fiel. Sabe o que é fiel? Fiel não é apenas aquele que não trai. Fiel é cheio de fé.
Por isso a Bíblia diz assim: mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. É porque Ele está querendo dizer, mesmo que você perca a fé, Deus permanece cheio de fé. E Deus está cheio de fé agora, para que na nossa próxima reunião aqui quarta-feira, para que no próximo domingo, quando nós começarmos a orar, não vai ser um grande número de pessoas orando. Vai ser uma pessoa orando aqui, uma pessoa orando aqui, uma pessoa orando ali, uma pessoa orando ali, uma pessoa orando ali, uma pessoa orando ali, uma pessoa liberando decreto ali, uma pessoa liberando decreto aqui, uma pessoa com a câmera na mão liberando decreto, uma pessoa na bateria liberando decreto, uma pessoa no piano liberando decreto, uma pessoa lá atrás liberando decreto, uma pessoa na mesa de som liberando decreto, porque os anjos ministradores estão de prontidão, esperando você abrir a sua boca, liberar decretos. Vá para sua casa liberando decretos. Estenda suas mãos para algum lugar da nossa cidade. Vamos liberar decretos. Tem espíritos ilegais atuando, operando exatamente agora. Mas nós vamos dar legalidade para os espíritos legais operarem a nosso favor. Porque o Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Existem castas demoníacas regimentadas, organizadas, que se movem 24 horas por dia, cada um no seu horário, mas tem anjos esperando você abrir a boca aí na sua casa, esperando você se movimentar e dizer assim: Senhor, mova-se, liberta, solta agora Satanás, está liberta em nome de Jesus, solta agora, é meu, eu não abro mão. Eu quero, eu declaro, eu confesso, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, está escrito. Jesus orou e disse: está escrito, e está escrito, também está escrito. Existem pessoas que não conseguem abrir a boca porque elas não creem na eficácia da oração, mas eu te disse aqui essa noite, que Deus é soberano na sua palavra, Deus tem poder na sua palavra, e a sua palavra disse que quando você ligar alguma coisa aqui na terra, está ligado lá no céu. A palavra dele disse: quando você abençoar, vai ser abençoado. Quando você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Quando você bendizer, vai ser bendito. Talvez você esteja amaldiçoando aquilo que você devia abençoar, e você esteja abençoando aquilo que você devia amaldiçoar. Querido, está na hora de convergir a sua boca com o céu, está na hora de ter um encontro dos seus lábios com o coração de Deus, porque nós somos a voz do que clama neste deserto que é a terra nos dias de hoje. Nós estamos aqui numa escola, então eu quero que você tire o som da sua boca, tira o som da sua boca em nome de Jesus Cristo, tira o som da sua boca em nome de Jesus Cristo, onde você está agora, tira o som da sua boca e começa a dizer: Abba Pai, Paizinho, me ensina a orar. A nossa oração de hoje à noite vai ser essa: ensina-me a orar. Eu quero voltar a orar, eu quero orar horas por dia, eu quero orar em pé, ajoelhado, enquanto tomo banho, eu quero orar enquanto eu como, eu quero orar antes de comer e depois que eu comi, eu quero orar antes de dormir e enquanto durmo, eu quero orar quando eu acordo, eu quero orar quando levanto, eu quero orar enquanto me deito, eu quero orar como Jesus orou, eu quero orar como Jesus orou, não como Davi, não como Samuel, não como Elias. Estes caras, eles não sabiam muito bem, mas Jesus veio e disse: quando você orar, ore assim, você vai gastar horas orando com Deus, você vai gastar tempo com Deus e pouco tempo com as dificuldades, você vai aumentar o seu tempo com Deus e vai diminuir o seu tempo com o problema. O potencial é muito maior do que o problema, e nós estamos lidando muito com o problema, irmãos, nós estamos lidando muito com a dificuldade, nós falamos muito do problema e nós falamos pouco com a solução do problema. Está na hora de você se posicionar. A nossa igreja é uma igreja que ora, nós somos um povo que ora, nós amamos a música, nós amamos a preleção da palavra, nós amamos
a comunhão dos santos, nós amamos a ceia, nós amamos o batismo, mas nós entendemos o propósito e o poder da oração. Nós entendemos o propósito e o poder da oração. Já tem demônios a quilômetros daqui com medo de você. Tem demônios que estavam hospedados na sua casa, em lugares lá, que você nem sabiam que eles estão agora com medo de você voltar lá e dizer: Satanás, saia do meu jardim, serpente, saia do meu jardim agora, porque aqui Deus me deu autoridade, Deus me deu governo, Deus me deu domínio. Essa árvore é minha, esse peixe é meu, essa baleia é minha, essa planta é minha, esse jardim é meu, esse filho é meu, esta casa me pertence, não pertence a você, não pertence ao demônio nenhum. A cidade é nossa, Belo Horizonte é da igreja, o Barreiro é nosso, esta rua é nossa, esse conjunto de prédio aqui é nosso, tudo é nosso, porque Deus nos deu, Ele nos deu domínio, domine você, vai lá você e domine. Volta a orar, querido, essa noite. Nós vamos orar como nunca antes, nós vamos levantar as nossas vozes como nunca antes, nós vamos levantar clamores como nunca antes. Existem pessoas doentes, acamadas numa hora dessa, existem pessoas que estão precisando de um socorro, existem pessoas que estão precisando, se o homem mais rico do mundo se mobilizar para tentar ajudar leitos de hospitais, ele não pode fazer muita coisa, mas se nós abrirmos a boca e começarmos a orar, milagres vão acontecer, milagres já estão acontecendo aqui neste lugar. Então, com as suas mãos levantadas aí, você já ficou muito mais tempo com a mão levantada lá no Mineirão, que eu sei, você já ficou muito mais tempo com a sua mão levantada num show, que eu sei, e você tem disposição, você já gritou muito em outras ocasiões, que eu sei. Então você, em nome de Jesus, eu quero te convidar agora, nós vamos desligar a câmera, você que acompanhou online, beijo no coração, que Deus te abençoe e assista a próxima aula em nome de Jesus. A aula de hoje é: Senhor, ensina-nos a orar, porque eu creio no poder e no propósito da oração. Agora você que está aqui no auditório, eu quero te convidar em nome de Jesus, nós vamos fazer uma prática.